Graça, paz a todos. Nós estamos reunidos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada comigo no Evangelho de João, no capítulo 7 e o versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7 e o versículo 37. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças. E de segunda a sexta nós estamos estudando de forma expositiva a palavra de Deus. E nós usamos duas abordagens. Primeiro, fazemos a interpretação do texto. E em segundo lugar, fazemos a aplicação. Porque não dá para aplicar um texto sem a devida compreensão. Então nós queremos aprender da palavra de Deus, nosso Pai. Diz assim a palavra de Deus: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí ele continua dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. E outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo, por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença e pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, para que possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Teu amado e querido Filho. Se conosco, Pai, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo e para a Sua glória. Amém. Só levantar um pouquinho aqui. Então, nós estamos para mais uma reflexão, mais um momento de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Jesus está no Evangelho de João, ele está aqui agora. Qual é o momento? Então, como nós já dissemos, o nosso primeiro momento é um momento de interpretação. Muita gente prega as Escrituras sem fazer uma interpretação adequada. E quando eu erro na interpretação, eu vou errar naquilo que eu vou dizer. E Deus não tem compromisso com aquilo que eu digo, se aquilo que eu digo não for o que Ele quis dizer. Então, para que eu possa dizer que eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que procurar interpretar de forma correta. Só que interpretar dá trabalho, a gente precisa da graça de Deus, e a gente precisa se esforçar para interpretar. Então muita gente não quer interpretar e sai pregando aí as suas ideias, e não a ideia, e não o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos
ver em primeiro lugar qual é o contexto. Jesus, ele sobe para uma das festas principais, a festa do outono, a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. O judeu tinha 3 festas anuais, ele tinha várias festas, mas dentre as festas principais, que todo homem precisava subir a Jerusalém, que ficava no alto do Monte Sião. A primeira era a Páscoa, na primavera, isso nós estamos falando no hemisfério norte. A segunda era a festa do Pentecostes. E a terceira, já no outono, entre setembro e outubro, a festa dos tabernáculos, que é onde Jesus agora está. Os judeus estão comemorando a festa dos tabernáculos, certo? E Jesus diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em primeiro lugar, nós vamos interpretar. No último dia, as festas em Israel, elas duravam geralmente uma semana. E esse último dia pode ter acontecido no último dia da semana, que era no dia do descanso, o sábado, no 7º dia, ou pode ter acontecido no 8º dia. Os estudiosos, aqueles que se aprofundaram, que estudaram, pesquisaram, alguns foram até para Israel, alguns foram viver com os beduínos para poder entender os costumes da época. Então, estes estão divididos entre se foi no 8º dia ou no 7º dia. Mas a questão é que Jesus disse no último dia da festa. Então, quando a festa começava, e aí eu vou ler como era a cerimônia, para que vocês tenham ideia de como era a cerimônia. Nos 7 dias da festa, enchia-se uma jarra dourada de água no tanque de Siloé, que era levada em uma procissão pelo sumo sacerdote de volta ao templo. Quando a procissão se aproximava da abertura para a água no lado sul do pátio interno, 3 toques de chofar, que era uma trombeta de carneiro, de chifre de carneiro, uma trombeta usada em ocasiões festivas, eram ouvidos 3 toques. Enquanto os peregrinos observavam, muita gente afluía para Jerusalém de todos os lugares. Então Jerusalém ficava hiperlotada, apinhada de pessoas. Os sacerdotes andavam ao redor do altar com a jarra. O coro do templo cantando o Halel, que era a música do Salmo 113 ao Salmo 118. Quando o coro alcançava o Salmo 118, que era o final, todo peregrino do sexo masculino chacoalhava o lulav, que era um galho de salgueiro e murta, amarrados em ramo de palmeira, em sua mão direita, enquanto que sua esquerda levantava um pedaço de um fruto cítrico, um sinal da colheita realizada. E todos gritavam: deem graças ao Senhor, 3 vezes. A água era oferecida a Deus na hora do sacrifício da manhã, por volta das 9, junto com as ofertas de bebida, que eram chamadas de libação, que era de vinho, diárias. O vinho e a água eram derramados em suas respectivas vasilhas de prata, e a seguir derramados diante do Senhor. Além disso, essa cerimônia da festa das cabanas estava relacionada no pensamento judaico tanto com a provisão de água feita pelo Senhor no deserto, como o derramar do Espírito Santo
nos últimos dias. Então esse é um texto onde Jesus vai falar do derramamento do Espírito realizado por ele e pelo Pai. Então, na festa das cabanas, o povo subia para Jerusalém. Lá chegando, né, os sacerdotes pegavam um jarro, iam até o tanque de Siloé, né, e lá enchiam o jarro com água e saíam em procissão até o templo. Quando chegavam no templo, né, eles derramavam aquela água no pé do altar, para indicar tanto a água que Deus deu em pleno deserto, a água que Deus, eles lembravam que quando eles caminhavam pelo deserto, Deus supriu a água, que era vital. Sem a água, eles não teriam atravessado o deserto, né? Então eles estão agradecendo a Deus pela água que matava a sua sede, mas não só pela água que matava a sede no deserto, mas também pela água que matava a sede e também pela água que fazia a terra produzir. Então eles estão, essa é uma festa da colheita, das últimas, né, das uvas, das azeitonas. Então eles estão felizes porque eles vão produzir o azeite. E aí eles estão agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque não somente deu água, né? E Glauco, Deus abençoe meu irmão, pastor, há quanto tempo, né, a gente não tem encontro assim, então é uma honra, né? Deus te abençoe, Deus abençoe toda a igreja, um abraço bem grande. Há quanto tempo? Fiquei honrado. Então Jesus, ele está na festa dos tabernáculos, e aí ele faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. E nós já vimos, né, que o autor chega, né, e nós vimos como é que era celebrada essa festa. Então o sacerdote derrama aquela água, numa vasilha tem água e vinho, e ele derrama. Então eles estão comemorando ali no outono, porque na primavera, isso nós estamos falando do hemisfério norte, na primavera, a chuva, as primeiras chuvas, né, e nós temos, depois de março, em Israel, um período de escassez de chuva, né? Não cai água até o outono, setembro e outubro. Então essa festa dos tabernáculos é uma festa que está acontecendo em outubro, em setembro e outubro. E o povo está celebrando, como eu já disse, a festa, né, dos tabernáculos, que relembrava o suprimento de água no deserto e a água na terra prometida, que fazia produzir. E eles estão ali com aquelas frutas, né, cítricas, mostrando que eles são gratos a Deus. E Jesus foi para o templo, foi para a festa, né? Os irmãos de Jesus tinham insistido para que ele fosse, ele não foi na agenda humana, ele deixou para ir na agenda divina. E aí Jesus vai, e quando chega lá ele vê todo aquele simbolismo, toda aquela festa bonita, das luzes acesas, né? Dos toques das trombetas. Os peregrinos estavam divididos em 3 grupos, né? O primeiro grupo preparava-se para o sacrifício matinal. Israel tinha 2 sacrifícios por dia, um realizado pela manhã e o outro realizado à tarde. E um grupo, né,
ficava preparando para o sacrifício, o outro juntava ramos de salgueiro para adornar o altar, e o terceiro grupo ia com os sacerdotes até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, né, significa o enviado. Então tem tudo a ver com Jesus Cristo. E aí o sacerdote trazia em um jarro dourado até o templo, e o povo seguia em procissão. Quando ele chegava lá, ele derramava aquela água junto ao altar. E foi nesse momento que Jesus, percebendo tudo isso, Jesus diz: no último dia, o grande dia da festa, era o encerramento, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então João apresenta Jesus como aquele que é a água que dessedenta o sedento. João mostra Jesus como aquele que mata a nossa sede. Jesus disse: se alguém beber da água deste poço, para a mulher samaritana, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Né? E aí o que acontece? Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Um dos grandes problemas nossos agora, então lembre-se que nós usamos 2 métodos. Primeiro é a exegese, a interpretação. Porque eu fico triste ao ver que tanta gente tem esquecido as Escrituras para pregar suas próprias ideias. Então, há pouca fidelidade às Escrituras. Então, tem muita gente em cima dos púlpitos pregando suas ideias, e uma multidão lá embaixo, nas poltronas, aplaudindo, porque seu ego está sendo massageado, e porque eles também desconhecem a interpretação das Escrituras. E então, se eu erro na interpretação, é claro que eu vou errar também na aplicação do texto. Se eu fico só na interpretação, então eu fiz uma viagem ao passado. Então isso enche a minha mente, mas meu coração fica vazio. Na aplicação, eu sou convidado a transformar isso em algo meu, em algo que diz respeito à minha vida, porque Deus não quer que eu e você sejamos apenas alunos, pessoas que querem encher a cabeça com as informações da Bíblia. Na Bíblia e no ensino, Deus não quer apenas encher a nossa mente, mas encher também o nosso coração. Então, o que acontece? Ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. É muita coragem. Só alguém como Jesus poderia dizer algo assim. Dizer que nele se cumpre toda aquela liturgia, tudo aquilo que o povo, ele está dizendo que ele é aquele que mata a sede, que faz a terra produzir, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais. E que tem mais uma sede a ser saciada. Ontem à noite, no meu sermão de domingo pelo Instagram, você pode ver lá no meu Instagram, José Gilberto, aí José Gilberto de Lima Rebouças. Então, eu mostrei ontem que o que Jesus nos ensina sobre os nossos esforços.
onde nós devemos colocar todo o nosso vigor, todas as nossas especificidades, todas as nossas forças, todo o nosso empenho. Então Jesus, ele diz em João, nós estamos estudando João, ele diz: vocês me buscam porque vocês comeram e se fartaram. E ele disse: mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Pai o dará. E aquele povo, como muita gente hoje, se limita a achar que as bênçãos materiais são tudo que Deus tem para nós. E muita gente vai às igrejas, aos templos, às religiões, e age com Deus como se ele fosse um grande mercado, um shopping center, onde a pessoa vai lá apenas para receber as coisas. Ou as pessoas querem Deus apenas para resolver seus problemas. Elas traçam seus problemas, elas elaboram seus projetos e vão a Deus para que Deus concretize, torne aquilo real. E muita gente se esquece de se aprofundar, de saber que Jesus não veio aqui simplesmente para que a gente vá lá na igreja atrás de um cônjuge, atrás de uma vida mais fácil, atrás de uma vida sem luta, gente que desconhece a vontade de Deus, gente que não consegue ampliar os horizontes, que não consegue passar do físico. Não que Jesus não se importe com as nossas necessidades, mas o que ele traz vai para além. E aí Jesus diz: se alguém tem sede, e aí onde na aplicação nós precisamos saber que sede é a que eu tenho. Se é sede material apenas, se é desejo de coisas, se eu imagino que coisas, se eu imagino que aquilo que é efêmero, passageiro, vai me fazer feliz, vai me realizar, se é tudo que Jesus tem para dar, é libertação, é cura, se tudo que Jesus tem para dar é aquilo que eu peço, então muita gente tem esse tipo de sede. Ele vai buscar o divino, o sagrado, não pelo divino, não por Deus, não pelo sagrado, mas pelo que o sagrado pode ofertar, oferecer. E aí Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não diz venha a uma igreja, venha a uma religião. Você sabe por que tem muita gente perdida, desnorteada, sedenta, buscando de religião em religião, até se frustrar e se tornar ateu, ateia? É porque você não está buscando a pessoa certa. É porque você está buscando coisas erradas em lugares errados, e não uma pessoa. Quem descedenta a sede não é uma religião, não é uma igreja, não é uma doutrina. É uma pessoa, é Jesus Cristo. Só nele a minha alma e a sua encontram pouso. Ele é o nosso porto seguro. Eu estou cansado de ver gente falar da sua denominação, da sua doutrina, da sua igreja, da sua religião, e Jesus ser escanteado.
excluído. Mas Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. A sua sede de transformação, sua sede de mudança de caráter, sua sede é de conhecer a Deus, se assim for. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Assim como o judeu precisava da água para não morrer, era vital. Assim como ele precisava da água para produzir, eu e você precisamos de Jesus, do Espírito que ele dá, que esse texto fala da promessa do derramamento do Espírito, para que a gente possa ter vida. Ninguém tem vida espiritual sem o Espírito Santo. Ninguém tem vida espiritual sem ter um encontro com Jesus Cristo. É por isso que o primeiro milagre foi transformação. Que para o pedir mais cedo lá, ele disse que aquele milagre ali na igreja dele ele faz melhor. Que aquele milagre de Jesus não era para ter sido feito. Porque ele não entendeu é que o maior milagre de Jesus não é a cura do câncer. O maior milagre de Jesus é como a água transformada em vinho dentro do jarro. É o primeiro milagre que Jesus faz, do qual todos os outros derivam. É que se você não nasceu de novo, se Deus não transformou você por dentro, você vai sempre ser alguém com o GPS desligado ou mal orientado, levando você para um caminho que você não vai chegar nunca. E aí o que acontece? Nós temos um monte de gente assim. Nós temos um monte de gente que tem sede, mas tem sede apenas de coisas materiais e usa Deus para facilitar a sua vida. E quer usar. E nós temos gente que tem uma sede mais profunda, mas que muitas vezes não sabe onde saciar esta sede. E por isso vagueia, e por isso anda, bate de porta em porta. Se ele não é um cristão, ele pergunta qual a religião certa. Se ele é cristão, ele pergunta qual é a igreja certa. Mas Jesus diz que não é nem a religião, nem a igreja. Ele diz: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que acontece agora? Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só Jesus Cristo pode saciar a sede, pode mostrar a mim e a você o que é que nós realmente precisamos. Que é essa regeneração, que é a habitação do Espírito, que é conhecer a vontade de Deus. Jesus diz: Pai, que eles te conheçam, a ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Que eu e você possamos ter sede, mas sede de conhecer a vontade de Deus, sede de fazer a vontade de Deus, sede de uma transformação, sede do céu, sede das coisas de Deus, sede que vão para além das realidades materiais. Sede de conhecer a Deus, não apenas no intelecto, mas com todas as forças, com todo o coração, com todo o nosso ser. Sede de descobrir o plano de Deus. Sede de saber por que estou aqui, de onde vim, quem sou eu, para onde eu vou, por que estou aqui. E aí Jesus diz: vem a mim e beba. E esse verbo está no presente contínuo. Quer dizer, continue bebendo. Tem
um começo onde eu encontro Jesus, o Espírito Santo faz habitação em mim, e aí eu continuo bebendo desta água divina. Eu continuo com a comunhão com Deus. E aí Jesus continua. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim. Ele está dizendo: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou continue bebendo. É uma fonte inesgotável, perene. Aí diz: quem crê em mim, quem der crédito, quem colocar em mim a sua fé, a sua emuná, a sua pistes, que é fé, tanto no grego como no hebraico, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os rabinos, eles já tinham essa noção de que essa água, esse derramar de água, falava da era messiânica e da presença abundante, do derramar do Espírito Santo. E no Antigo Testamento, que o evangelista e Jesus têm em mente, ou na ordem Jesus e o evangelista, o Antigo Testamento tem um monte de textos que falam que as pessoas têm sede e que Deus promete saciar esta sede. E em Isaías, eu vou ler um texto, dois textos de Isaías que falam dessa sede. Isaías 55:1, porque esses textos. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então o profeta Isaías, ele faz aqui, ele usa o recurso de um vendedor, de alguém que passa vendendo. E aí ele diz assim: ó vós todos os que tendes sede. Ele sabia que existia gente que tinha uma sede de Deus, que tinha sede e que não se dava por satisfeito simplesmente porque tinha recebido um carro do ano, simplesmente porque tinha conseguido a casa própria, simplesmente porque tinha uma família. Mas tinha gente que tinha sede na alma, sede de Deus, que esse vazio que tem na alma só é preenchido por Deus. E aí ele diz: vinde às águas. Vocês venham às águas. Quero Yahvé. Yod, Rei, Vav e Rei. O tetragramaton do Antigo Testamento, o nome sagrado. Ele diz assim: vós que não tendes dinheiro, que não tendes dinheiro. Se não tendes dinheiro, como comprar? É isso: vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço. Então ele está falando da graça de Deus, dessa graça inaugurada por Jesus Cristo. É onde eu vou e aquilo que eu preciso, essa água que mata a minha sede, me é ofertada gratuitamente. E eu preciso ter sede. E é o Espírito Santo que provoca esse desejo de conhecer mais a Deus, de ter sede de Deus. E aí em outro texto de Isaías, diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Esse é o nosso estado. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu
o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Então Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então nós já vimos que existem vários textos, né? Principalmente um texto lá de Neemias. E todo o Antigo Testamento está repleto de profecias dessa promessa de Deus de matar a sede, de saciar, né? de que eu e você tenhamos essa sede saciada, dessedentada. E aí ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. E aí os teólogos estão divididos em se esse seu interior é o interior de Jesus ou o interior do crente, do cristão verdadeiro. Eu opto pela segunda, do cristão verdadeiro. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim. Os que creem em Jesus são aqueles que estão com sede. São aqueles que não estão satisfeitos, mesmo que tenham conseguido quase tudo, o que poderia lhes dar plena satisfação e ausência de sede. Mas são aqueles que descobriram que nem só de pão vem o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. São aqueles que descobriram que precisam de algo mais. São aqueles que creem que nada, que por maior que seja a abundância que tenhamos em qualquer área da vida, será insuficiente para saciar a nossa sede de Deus. E aí Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior, aqueles que depositam em Jesus a sua fé, fluirão rios de água viva. E aí João explica: isso, disse ele, com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. É a promessa do Espírito. O Espírito Santo é aquele que vem habitar em nós e matar a sede dia após dia, e saciar a nossa fome e dessedentar a nossa sede. E ele diz que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Ele diz: isto disse ele com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada. Jesus disse: se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai, eu o amarei, e eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. É Jesus que faz tudo. É Jesus que faz tudo. Não é uma denominação. Tem gente que nem muda de igreja e outros mudam e dizem assim: mas eu não gosto de estar aqui porque eu nasci e foi na igreja tal. Eu sou de lá. Você está precisando ter um encontro com Jesus Cristo. E aí ele diz assim: pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, por Jesus não haver sido ainda glorificado. Esse é um dos textos que, principalmente no meio pentecostal, foi interpretado de forma indevida. As pessoas, quando faziam cultos de avivamento, de buscar o Espírito Santo, elas liam esse texto e elas diziam: de glória. E a pessoa ficava glória, 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 até que ela viesse, porventura, a falar em línguas. Aí diziam que ela estava batizada. Então eles diziam: olha, você não recebeu o Espírito Santo
que você não glorificou. Para receber o Espírito Santo, tem que dar glória. Porque eles entenderam indevidamente. Porque tem um monte de gente que acha que não precisa estudar. O que Jesus e João está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então Jesus teria que primeiro morrer, pagar o preço dos nossos pecados na cruz, sua morte vicária, substituta, subir ao céu e ser glorificado sentando à direita do Pai, à destra. Então, voltado para a glória. Ser glorificado não é glória, glória, glória. Não é glória a Deus. Ser glorificado é a volta de Jesus ao céu, o seu recebimento por Deus. Porque Jesus tem dois estados. O seu estado de humilhação, que vai todo o período, abrange todo o período da sua encarnação, desde que ele nasceu até sua morte na cruz, e o período de exaltação, onde ele está agora à destra do Pai, glorificado. Então, Jesus era subido. Então, para que o Espírito Santo viesse, era necessário Jesus subir para a sua glória, ser glorificado. Que o Pai o levasse de volta para a sua glória e desse a ele toda a honra, toda a glória, o nome que está sobre todo nome. Jesus disse, olha, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Então a vinda do Espírito Santo, o derramar da água abundante, só ocorreria após a obra de Jesus Cristo. E a promessa do Espírito Santo é fruto da obra expiatória de Jesus Cristo. Ou seja, expiar quer dizer cobrir, pagar os nossos pecados, nos purificar. Então o Espírito Santo vem para a gente que tem sede, para a gente que crê em Jesus Cristo, para a gente que quer resolver os problemas espirituais, os problemas da alma, para a gente que tem fome de Deus, para a gente que quer ser transformado na imagem de Jesus Cristo. E aí diz, até aquele momento, o Espírito Santo, o Pentecostes ainda não havia ocorrido, porque para o Espírito Santo descer, fazia-se necessário Jesus concluir sua obra e retornar ao Pai, e sentar-se à direita do Pai, porque ele se esvaziou vindo até cá. E por isso é que eu digo que ninguém vai ao céu se o céu primeiro não vier até nós. E aí o que acontece? Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este verdadeiramente é o profeta. Então, as pessoas esperavam um profeta. E alguns confundiam esse profeta com Elias, outros faziam separação. Outros diziam, ele é o Cristo. Essa turma aqui está perto. E outros, porém, perguntavam, quando as pessoas diziam, ele é o Cristo, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? Então esse povo tinha lido a Bíblia por cima. Eles tinham um entendimento equivocado. Eles pensavam que Jesus tinha nascido na Galileia, a região mais pobre, eles eram preconceituosos. E a Bíblia dizia que Jesus teria que vir de Belém, da cidade de onde nasceu o rei Davi. Então até a espiritualidade de muita gente, entre aspas, espiritualidade, é materialista. É de dinheiro, é de reino, mas reino político.
poder bélico, dinheiro. Então eles disseram, não vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve dissensão entre o povo por causa dele. Então uns disseram, ele é o Cristo. Mas vem o Cristo da Galileia? Principalmente da cidade de Nazaré, uma cidade inexpressiva? Eles não sabiam. Por isso é que Lucas, os evangelistas dos evangelhos sinópticos, principalmente Lucas, vai dizer que houve um decreto da parte do imperador para que todas as pessoas saíssem da sua cidade para serem contadas. Né? Houve um censo. Né? Contagem era comum, contagem dos cidadãos, para ver quanto o governo podia arrecadar. Sempre o político está envolvido em quanto ele pode tirar mais do povo. E aí, Jesus, Maria e José saem da Galiléia, de Nazaré, e vão, atravessam o país do norte até o sul, para a Judéia, e vão até Belém. E Jesus nasce em Belém, e retornam para a Galiléia, e vão morar na cidade de Nazaré. Então muita gente que não leu isso com cuidado, disse ele não pode ser o Cristo, porque ele é galileu. Ele é lá de Nazaré. E por isso o Cristo não pode ser ele. E aí havia uma discussão. Porque o que acontece? Muita gente quer apenas discutir sobre Cristo. Se ele é o Cristo, se não é, se pode, se não pode. Eles vivem numa eterna disputa para ver quem é o melhor. Eles não têm interesse ou interesses profundos, mas eles estão interessados em argumentar, contra-argumentar, filosofar, raciocinar, discutir, mas discussão que nunca leva a lugar algum. E olha o que diz assim, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então aqui nós temos pessoas que dizem ele é o profeta, outros dizem ele é o Cristo, aí os outros retrucam. Possivelmente aqueles que disseram que ele era profeta. Pode vir o Cristo da Galileia? O Cristo vem daquele lugar tão pobre, cheio de gentios, né? A Galileia dos gentios. O Cristo vem de lá. Tem muita gente que tem preconceito com o Nordeste. O povo tinha preconceito com a Galileia. A região norte era mais pobre de Israel e também a menos espiritual, porque o povo lá era iletrado, e o povo lá, e o poder estava, e os grandes mestres estavam em Jerusalém. E aí o povo começa a discutir, vem Cristo de lá, vem Jesus de lá, e nós temos muita gente que não quer se aprofundar. Muita gente que está satisfeito com o que muitos líderes religiosos dão. O que o líder religioso disser, está valendo. É palavra de Deus. Porque ele tornou o líder religioso um Deus. Então eles não vão nem sequer se aprofundar e dizer, espera aí, eu creio que Jesus é o Cristo. Mas a Escritura diz que o Cristo vem da Judéia, de Belém, ele vai nascer em Belém. E esse Jesus aí, pelo que nós estamos vendo, é da Galileia, de Nazaré. E eles não se deram o trabalho de dizer, nós vamos pesquisar, vamos procurar saber, para confirmar a nossa crença, ou para acabar com ela, se esse Jesus é mesmo, onde é que ele nasceu?
de onde ele é. Então, a crença deles era uma crença superficial. Por isso ela não resistiu aos argumentos. Esse é o Cristo. E aí o povo disse, peraí, mas o Cristo vem da Galileia? O Cristo não é da descendência de Davi, não vai nascer em Belém? Então, se eles tivessem ido procurar, eles teriam descoberto que a fé deles, que a crença deles estava correta. Eles teriam descoberto e voltado para anunciar, olha, aquele homem nasceu em Belém, durante o recenseamento. Ele nasceu em Belém. E tanto o pai adotivo quanto a mãe são da descendência de Davi. Logo, ele é um descendente de Davi. Mas como eles não quiseram se aprofundar, sua fé naufragou. E nós temos um monte de gente, como Jesus disse na parábola do semeador, que ouvindo a palavra logo crê, mas não tem raiz, não se aprofunda, não busca Deus, e por isso, diante do primeiro ataque, das primeiras dificuldades, quando a pessoa não tem resposta, a fé dela vai pelo ralo. Então, outros queriam prendê-lo. Então Jesus Cristo chega e diz para mim e para você, você tem sede? Se você tem sede de algo mais, se você tem sede de ter comunhão com o Criador, do qual todas as coisas vêm, ele disse, venha a mim. Porque lá na cruz ele pagou os meus pecados, os seus pecados, e eu e você não precisamos ficar carregando um peso na consciência do tamanho do mundo. E ele diz, e beba. E ele diz, se você crê em mim, se você se arrepender dos seus pecados e crê que eu morri na cruz por você, eu derramarei sobre você o Espírito Santo. É uma questão de tempo, eu tenho que morrer no teu lugar, e quando eu subir e chegar lá, do lado do Pai, eu receberei do Pai a promessa e derramarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrará em sua vida, na vida de todo aquele que crê em mim, e saciará, e descedentará, e suprirá, e matará a vossa sede. E a sua sede irá embora. Quando eu for glorificado, eu derramarei sobre vós a promessa do meu Pai. E a todo que crê. E aí o Espírito Santo vem. E ele faz morada em nosso coração. E dia após dia, nós estamos bebendo dele. Como disse o apóstolo Paulo. E todos nós somos batizados em um Espírito, formando um só corpo. Quer escravo, quer livres, quer judeus, quer gentios. Todos nós temos bebido de um único Espírito. Todos nós temos, dia após dia, desfrutado da presença de Deus, da comunhão com Deus, pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus disse que vai embora, para encerrar o sermão de hoje, quando Jesus disse que vai embora o estudo, os discípulos ficam tristes. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. O Espírito Santo veio. Então hoje Jesus te convida, onde você estiver, não importa. Mas se você tem sede de Deus, sede de perdão, sede de transformação, sede de comunhão com o divino, com o sagrado, sede de conhecer esse Deus maravilhoso, sede de estar perto de Jesus, sede de ser relevante no mundo, cansado de pecar,
estressado com esse mundo, desapontado, descrente, se você deseja uma vida nova, uma vida que salta para a vida eterna, uma vida que bebe da água celestial, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para trás. O Espírito Santo vai mostrar que você é um pecador, que sem ele, assim como o povo de Israel não poderia nem viver, nem frutificar, você não vai poder ter vida. Você vai ser um zumbi e vai viver zumbizando. Mas se você crer, vai jorrar dentro de você um rio. Vai jorrar perdão, comunhão com Deus, e a vida vai ter sentido. Então se arrependa, crê em Jesus, e Ele derramará no teu coração o Espírito Santo. Faça isso onde você estiver. Em nome de Jesus, fale com Ele. E seja abençoado. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer morada no seu coração. Então arrependa-se, creia em Jesus Cristo, que Ele morreu no teu lugar, e o Espírito Santo virá habitar. E você vai ser alguém que bebeu da água da vida e que vai continuar bebendo. E que a tua vida agora vai ter significado, substância, vai ter sentido, direção. E você vai ser transformado dia após dia. Ninguém é transformado de uma vez. Na imagem de Jesus Cristo. Ouça o que Deus diz a você. E fale com Ele agora. Não deixe para mais tarde. Converta-se hoje. Deixe os seus maus caminhos. Se volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdão. Jesus diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então vá, Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, de segunda a sexta, aqui, nós estamos estudando o Evangelho de João. E eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no meu canal, lá no YouTube, Gilberto Rebouças, tem mais de 500 mensagens. Então inscreva-se no meu canal lá, Gilberto Rebouças. Você clica no YouTube, Gilberto Rebouças, e vai aparecer lá o meu canal. Eu estou sem óculos. E lá tem mais de 500 mensagens. Você digita tudo minúsculo e se inscreva. Se inscreva. Aí lá tem uma mãozinha assim, você dá o like, diz se gostou. Também se não gostou, você diz. E ative o sininho lá. Tem um sininho para quando eu postar, que é essa mensagem, eu baixo e envio para o YouTube. Então você pode ver tanto aqui pelo meu Facebook, quanto lá, as mensagens que nós temos falado sobre João. Então fique com Deus. E no Instagram tem também as nossas mensagens do domingo. Veja a mensagem de ontem, também está lá no meu canal, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube. Então veja lá no YouTube, já está lá, e daqui a pouco essa mensagem também estará lá. Então inscreva-se. Se você gostar, inscreva-se, certo? Hoje eu gostaria de ver aquela bolinha vermelha dizendo que eu tenho mais pessoas inscritas no canal. Isso nos ajuda a levar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe, em nome de Cristo. Até amanhã, se Deus assim o permitir.